Salve família, tudo bom? Gustavo Trevisan do canal Jesus Freak aqui e é um imenso prazer estar mais uma vez aqui com vocês depois de toda essa série que a gente gravou do TBT e hoje a gente inicia uma jornada pela Bíblia, vai durar 7 vídeos e se chama O que Jesus fez por nós. Você sabe o que Jesus fez por você? Sabe por que Jesus teve que morrer numa cruz? E por que a gente fala que Deus se fez homem? E o porquê que Deus criou você? Com qual finalidade? Sabe? Será que você realmente foi gerado por Ele ou por algo do universo? Sabe? Então vamos fazer uma jornada pela Bíblia de 7 vídeos chamada O que Jesus fez por nós. E hoje a gente começa em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E a gente vai trocar uma ideia sobre a criação, sabe? Antes de a gente entender o que Jesus fez na cruz, a gente tem que voltar lá no começo, para aquilo que Deus criou no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Cara, eu peço muito perdão aí pelo meu nariz, ele tá totalmente fanho, porque eu tô meio resfriado, relaxa que não é corona. E se for também eu não vou passar pra você, né? Olha que interessante, sabe? Deus ele cria o homem depois de criar todas as coisas. Deus cria o homem. O homem é a última criação de Deus. Talvez Deus tivesse criado o homem por último, para em nenhum momento passar pela mente do homem de que ele ajudou Deus em algo na criação, sabe? Acho que algo que deve ficar muito na cabeça do homem é aquilo que Deus fala para Jó, sabe? Onde esteve você quando eu fundei a terra, quando eu coloquei o limite dos mares? Então acho que esse primeiro detalhe já quebra o ego do homem, sabe? Cara, você não teve influência nenhuma na criação. Deus simplesmente te fez e te colocou ali para viver. Deus no princípio, ele cria o homem e a mulher, e ele dá uma ordem: se multipliquem, dominem sobre os animais da terra, se multipliquem, sabe? E é muito interessante porque aqui já Deus, ele dá a base do que a gente chama de casamento, sabe? Então um dos princípios da criação, do que Deus criou, uma das máximas da criação de Deus era o casamento, é a família, é estar junto, a comunhão do homem com a mulher, que gera mais um, e aí do outro gera mais uma mulher, e aí homem e mulher e gera outro, sabe? Então nós vemos que desde o começo o casamento estava nos planos de Deus, e algo que não estava nos planos de Deus era a homossexualidade. De nenhuma forma a gente é preconceituoso com homossexuais, nós os amamos, mas quando nos perguntam, mas por que Deus diz que é pecado a homossexualidade? Por que ele não aceita a homossexualidade? A questão é que a homossexualidade, ela rompe com um princípio da criação, com o plano de Deus no princípio, que era gerar uma família. A homossexualidade nunca esteve nos planos de Deus e nunca deveria estar nos planos do homem. E analisando mais um pouco sobre essa questão de caraca, o homem foi a última criação de Deus, o homem foi a última coisa que Deus fez, sabe? Dá a entender que parece que Deus fez todas as coisas para que o homem pudesse chegar. Deus ele criou tudo para que o homem pudesse ser recebido. É como se primeiro um rei tivesse construído o castelo para que depois o seu filho, o príncipe, pudesse chegar e encontrar o castelo bom, encontrar o castelo agradável, perfeito, sem que ele nada precisasse fazer. Sabe, o que dá a entender aqui é de que de fato o homem era desejo de Deus. Em todo o resto da criação, desde o primeiro dia, Deus diz: bom, haja luz, que surja aos animais terrestres, que surja a vegetação. Mas quando ele fala do homem, não é só uma ordem, cara, é um pedido de afeição, é uma ordem que tem afeição, que tem amor. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos agora fazer aquilo que nós nos preparamos até o momento para fazer. Vamos agora consumar o plano que nós tínhamos de criar não só um planeta com uma bela biodiversidade e vegetação. Vamos fazer o homem, vamos fazer aqueles que nós desejamos. Então algo que eu queria que você guardasse é que, cara, quando Deus ele criou você, quando ele criou o homem, ele criou um ser que ele desejava. Era o plano de Deus, a criação do homem. Era desejo do coração de Deus que o homem fosse criado, e não só como os outros animais, mas que fosse segundo a imagem e semelhança de Deus. Que o homem seja sempre governado por aquele que o desejou. E aí a gente entra, mas Gustavo,
O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Sabe? O que é algo extraordinário, porque nada em toda a criação teve isso, esse aval de Deus, ser a imagem e semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus significa ser criado, gerado a partir de Deus, certo? Cara, Deus fez o homem. Quando a gente fala sobre imagem e semelhança, revela um dos propósitos, os propósitos pelos quais Deus fez o homem. E o primeiro propósito é que Deus fez o homem para que Deus se relacionasse com o homem. Tanto que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, isto é, Ele faz o homem puro, santo, sem pecado, bom, para que Deus se relacionasse com o homem. O desejo de Deus no Éden era que o homem tivesse relacionamento e intimidade com Ele. Cara, Deus ele coloca a imagem dele no homem. É como numa moeda, sabe? A moeda antigamente tinha a imagem do rei. E quando as pessoas olhavam para a moeda, automaticamente elas lembravam do rei. E nós somos essa criação. Nós somos gerados da imagem e semelhança de Deus para que toda a criação olhasse para nós e dissesse: olha lá, Deus. Sabe, para que olhassem para nós e lembrassem de Deus, sabe, como a moeda estampada, como a cara do rei estampada na moeda, que lembra a imagem do rei. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em toda a criação, para que olhassem para nós e dissessem: uau, o Criador. Sabe? Para que se lembrassem do Criador. É como a sombra de um copo de vidro. Não é tão bom, tão maravilhoso quanto o vidro, mas quando você olha para a sombra, você lembra do vidro e automaticamente seus olhos se direcionam para o vidro. Essa questão de que estavam pregando aí, de que nós somos iguais a Deus, é balela, é mentira, irmão. Nós não somos iguais, nós somos a imagem e semelhança, parecidos, porque Ele colocou em nós essa imagem e semelhança, mas de nunca, nunca, nunca seremos iguais a Deus. E por último, em última análise, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, porque Ele coloca no homem o seu DNA, Ele coloca no homem a sua natureza, Ele coloca no homem o seu pensar, o seu falar, Ele coloca no homem a sabedoria, porque Deus, em última análise, faz filhos. O propósito do Éden era não somente criar um povo que se relacionasse com Ele, mas filhos que se relacionavam com o Pai. Era isso que Deus fez no Éden. Era isso que Deus tinha ali com Adão e com Eva. Filhos que se relacionavam com Ele. Foi para isso que Deus formou tanto desde Adão quanto até nós. Cara, espero que esse vídeo tenha te edificado, mas fica ligado nessa série que vai continuar e aí você vai entender o que aconteceu. Será que nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus? Será que nós ainda temos a natureza de Deus em nós? Será que esse texto de a imagem e semelhança diz que nós somos bonitinhos e podemos nos confortar? Definitivamente não. Fica ligado aí que essas e outras perguntas serão respondidas nos próximos vídeos, mas nunca se esqueça, Deus te fez para que você se relacionasse com Ele, para que você fosse dele chamado filho. Compartilha, curte, comente, é nóis.